Os americanos e a comunidade europeia estão muito bravos com o Lula. Mas por quê? Por causa de uma declaração do presidente do Brasil sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O Lula disse que os Estados Unidos e a Europa precisam parar de incentivar a guerra e precisam começar a falar em paz. Mas por que o Lula disse isso? E o que os Estados Unidos, a Rússia e a Europa acharam de tudo isso? Diogo, me explica. Explico, claro, mas antes eu vou pedir para o pessoal se inscrever aqui no canal e deixar um like para fortalecer o Me Explica. Agora vamos lá. Tá, então diz aí, por que o Lula fez esse comentário sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia? O que o Brasil, o que a gente tem a ver com tudo isso? Essa é uma ótima pergunta. Bom, sempre que o Lula foi presidente, ele tentou fazer com que o Brasil fosse importante no cenário internacional. E é importante a gente dizer isso para começar a nossa explicação. Importante como, Diogo? Ele sempre quis buscar maneiras de o Brasil ser ouvido em fóruns de discussão internacionais, como por exemplo a ONU, a Organização Mundial do Comércio, o G20 e o Fórum Econômico de Davos. E parece que ele quer a mesma coisa nesse terceiro mandato dele. Diogo, mas o que isso tem a ver com a declaração dele sobre a guerra na Ucrânia? Isso tem a ver com a visão do Lula e dos conselheiros dele de que o Brasil tem que ser um mediador de conflitos no mundo. Essa visão não é invenção do Lula, tá? É uma coisa que foi criada lá no Itamaraty, que é o nosso Ministério das Relações Exteriores. E isso é bem antigo, aliás, é coisa do começo do século XX. Mas tem uma outra coisa, que é a visão do governo Lula sobre a dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos. O Lula nunca foi inimigo dos americanos, não, mas ele sempre defendeu que o Brasil deveria se fortalecer sem depender tanto dos Estados Unidos. E isso envolve fortalecer as relações com os nossos países vizinhos, com a China, com a Índia, a África do Sul e a Rússia. E é por isso que foi criado um bloco que é chamado de BRICS, para tentar criar um grupo de países que pudesse ter força para fazer negociações econômicas e políticas com o resto do mundo. Me explica melhor essa declaração, então. A gente pode interpretar essa fala do Lula como uma tentativa de incentivar o diálogo entre a Rússia e a Ucrânia. E diálogo para quê, Edu? Para acabar com a guerra. Pelo menos é isso que o Lula queria, acredito eu, e alguns especialistas em política internacional. Mas os Estados Unidos e a Europa não gostaram nem um pouco do que o Lula disse. E por que não gostaram? Por alguns motivos. Primeiro, porque quem começou a guerra foi a Rússia. Eles invadiram a Ucrânia e começaram a atacar o país. E todo mundo sabe que a Rússia quer acabar com a independência da Ucrânia e quer anexar o país. Então, esse papo de diálogo fica estranho porque a gente não está falando de uma simples rixa entre dois países. A Ucrânia está se defendendo de uma invasão. Isso é importante. Segundo, porque já está bem claro que os Estados Unidos e a União Europeia tomaram o partido da Ucrânia. Até a OTAN está se envolvendo nessa guerra, o que é uma coisa bem séria. Fica estranho o Lula defender o diálogo entre os países no estágio que a gente está agora, nessa guerra toda. Para alguns analistas, parece que o Lula está ajudando a livrar a cara da Rússia nessa história. Fica mal, né? Terceiro, porque o Lula deu essa declaração enquanto ele estava lá na China. Os Estados Unidos e a China são os países mais ricos e mais poderosos do mundo atualmente, certo? Eles estão competindo não só na economia, mas também estão fazendo um braço de guerra mundial, um braço de ferro mundial, para ver quem manda mais no mundo. A gente já até fez um vídeo sobre isso aqui no Me Explica. Veja só, tá aqui, ó. Então qual que é o resumo dessa ópera? Bom, o resumo é que o Lula estava tentando marcar uma posição quando ele fez essa declaração. Ele queria posicionar o Brasil como um país que apoia o diálogo e quer o fim das guerras, que não gosta de guerras. Mas não foi isso que os Estados Unidos, a Europa e até a Rússia entenderam. Ficou aí para o pessoal a impressão de que o Lula está passando pano para os russos. E agora, Diogo, aquela pergunta fácil, o que vai acontecer? Bom, olha, ninguém tem uma bola de cristal, mas vamos ver o que o governo brasileiro vai fazer. Provavelmente o Brasil vai tentar conversar com os americanos e com os europeus para explicar que a coisa não é bem o que parece, que a declaração do Lula foi mal interpretada, enfim, essas coisas. Afinal de contas, o Brasil, ele precisa continuar perto desses países porque a nossa economia depende bastante deles.